Olá, muito boa noite a cada um de vocês, a todos que estão aqui conosco, mais uma terça-feira, mais uma semana incrivelmente abençoada, mais uma semana que nós temos a oportunidade de estarmos aqui nessa nossa live, que acontece em todas as terças-feiras, às 18h30, e eu conto com você, espero você aqui, assim como você está aqui hoje com a gente. Não sendo diferente das outras terças-feiras, das outras lives, toda terça a gente traz um profissional aqui incrível, especial, para falar de temas importantes, temas que fazem total sentido para a nossa rotina, para o nosso trabalho, para a nossa vida pessoal, familiar, e essa terça-feira não vai ser diferente. Antes disso, quero te agradecer pela presença de estar aqui com a gente. Se você puder, no nosso canal, lá no YouTube, se inscrever, ativar o sininho para você receber as notificações e compartilhar com alguém esse vídeo que fizer sentido para você. O principal intuito desse canal e dessa live é compartilharmos conhecimento, é essa troca, é esses insights, é conseguirmos aí em 30, 40 minutinhos aprendermos e extrairmos algo de um papo com profissionais que têm muita expertise para nos passar. Quero trazer nessa noite nossa convidada, é a Super Paula, ela que entende tudo de inteligência emocional e mesmo assim continua aprendendo, continua buscando conhecimento, se interessa em cada vez desenvolver mais para entregar para a gente, para entregar para a nossa audiência e para todas as conexões que ela tem. Ela que também é Top Voice LinkedIn, então é uma baita responsabilidade. Por que Top Voice? Porque ela tem contribuído, está trazendo muito conteúdo para a rede, e isso é muito bacana, isso é muito favorável, muito sensacional. Então, boa noite, Paula, vem para cá com a gente, seja bem-vinda. Boa noite, Tiago, Tânia, todo mundo que está nos assistindo, seja nesse tempo ou no tempo futuro. É um prazer falar com vocês aqui, ainda mais depois de uma introdução dessas. Não sei tudo sobre inteligência emocional. Conhece porque muito. A gente vai ver aqui, né? É um processo contínuo, mexe com áreas internas do cérebro que nem os maiores neurocientistas do mundo ainda descobriram, mas eu prometo falar sobre esse assunto que parece um pouco subjetivo, parece um pouco complexo, de um jeito super fácil para todo mundo que está aí entender e já sair dessa live praticando. Ó, promessas foram feitas. Paulinha, obrigado pela oportunidade de você estar com a gente mais uma vez. Tá? Gratidão por você estar com esses minutos disponibilizados para a gente. Quero já falar para o pessoal que está aqui com a gente, que vai assistir depois também. Aqui no cantinho, na tela, está o LinkedIn da Paula. Eu tenho participado também de um canal de transmissão muito bacana, tá? Que ela tem produzido muito conteúdo e compartilhado lá. Gente, é incrível. Quando você pensa em um canal de transmissão, você pensa assim, eu vou estar lá e vai mandar alguns insights, algumas frases prontas, umas coisinhas assim legais, mas que eu vou ter que demandar tempo para ler. Tem vídeo, tem alguns insights, tem mensagens muito rápidas, tem alguma coisa um pouquinho mais imersiva para a gente refletir. É muito bacana, eu estou participando. Ela mesmo nem sabia, tem bastante gente. Né, Paula? Você não sabia que eu estava participando. Não, e olha, eu estou adorando que você fala com profundidade. É tão gostoso receber esse feedback, estou muito feliz. Altíssimo nível esse público. É isso que vale a pena. E assim, estou participando não porque você ia vir aqui participar com a gente, nada. É porque realmente tem conteúdo que faz sentido para o nosso dia, para o trabalho, para a família. E às vezes, sabe, vem de encontro quando parece que no dia que você tem uma necessidade específica, vem de encontro aquele teu insight. Isso é muito bacana. Parabéns, continua. Tá no cantinho aqui, quem quiser clicar no QR Code e fazer parte, gente, não paga nada, gratuito e um conteúdo muito valioso. Show de bola. Muito obrigada. Obrigada por disponibilizar aí os canais. E isso já vem muito com o meu propósito, né, Tiago? Já abrindo um pouquinho para quem não me conhece, eu tenho esse propósito de fazer as pessoas terem uma vida de fato com mais significado, com mais conexão e com mais leveza, porque por muito tempo eu mesma achei que eu seria refém das minhas emoções, por ser uma pessoa muito intensa, muito emotiva. E quando eu comecei a aprender cada vez mais sobre comunicação, eu percebia que nenhuma técnica funcionava se na hora de uma discussão, de um conflito, você perde a cabeça para suas emoções. Foi aí que eu comecei a estudar cada vez mais inteligência emocional e eu falo que eu sou cobaia de absolutamente tudo que eu ensino, então se funciona para mim, funciona para todo mundo. E eu sei que essa prática diária é fundamental. Por isso que eu tenho e produzo tanto conteúdo, seja no LinkedIn, seja no Instagram. Tenho 2 Instagrams, eu tenho o Mídia Amor, onde eu comecei o meu propósito, que foi lá que eu conto histórias de empatia, de amor ao próximo, e depois eu fiz um Instagram
para quem quer se aprofundar mais e aprender sobre inteligência emocional, sobre comunicação, sobre liderar emoções e a própria vida, porque eu sei que na vida corrida e no piloto automático, e com tantas informações disponíveis na internet, é necessário fazer o movimento contrário. Então, a minha intenção é fazer esse movimento contrário em todas essas redes, com o desafio de não perder o equilíbrio, né? Porque rede social desafia a gente muito. Desafiador às vezes. Isso é verdade. Paula, e a gente está aqui para falar de inteligência emocional. E eu queria começar você falando um pouquinho para a gente do que é inteligência emocional. Tá? Eu acho que é bacana a gente deixar bem frisado e você deixar bem transparente para a gente que a gente está iniciando nisso aí. E todo mundo que está ouvindo, que está assistindo, que vai poder também futuramente ver, vai ver que faz sentido que a gente pensava que era uma coisa e era completamente outra. Então é muito bacana pois aí. Pois é, e parece complicado, parece. Muita gente acha que inteligência emocional é um dom, uma habilidade para poucas pessoas. E na minha experiência e vivência, eu poderia passar uma explicação complexa da primeira pessoa que trouxe esse conceito para o popular, que foi o Daniel Goleman, e ele coloca os 4 pilares da inteligência emocional, né, que passa por um aspecto da autoconsciência e termina num aspecto do social. Poderia ser muito complexo, mas para facilitar, eu vou falar: inteligência emocional é você aprender a usar as emoções a seu favor. Simplesmente isso. Só que também parece tão complexo. Por quê? Como eu posso usar qualquer emoção ao meu favor? Eu tenho que mudar a emoção, eu tenho que reprimir a emoção. Você pode usar todas as emoções. Por quê? Pensa comigo. Se a gente sente ainda todas as emoções e nós, como humanos, sobrevivemos, somos a espécie mais complexa do planeta, a espécie que mais consegue avanços tecnológicos, que mais provoca transformações para o bem e para o mal. Se a gente conseguiu tudo isso, inclusive indo para outros planetas, né, explorando aí mundo afora, universo afora, a gente faz isso ainda com emoções, é porque tem algo de importante aí. E se a gente ainda sente as emoções tão difíceis como tristeza, como raiva, como frustração, como rancor, é porque essas emoções ainda servem para alguma coisa. Então, quando você entende que a emoção por si não é boa e nem ruim, ela é só mensageira de algo, aí você começa um processo investigativo de entender que talvez o problema não seja a emoção, talvez seja o pensamento ou a sua base de dados que gerou aquela emoção e aquele sentimento que você precisa rever para você lidar com o meio de uma forma diferente. E existem técnicas e estratégias que eu ensino diariamente para que você, além de tudo, se conheça. Por isso que a emoção é essa grande bússola, Thiago. É só você reparar no momento da sua vida que você sentiu muita frustração. Você, com certeza, já teve que fazer uma grande mudança de vida, né? Sim. Quando você fez essa mudança, te exigiu muita coragem? Com certeza. Você teria tido essa coragem se antes disso você tivesse sentido muita, mas muita angústia? Não, talvez não. Se você tivesse tranquilo, calmo, não me incomoda tanto assim. Dificilmente. Então, a angústia foi esse motivador para que você tivesse coragem. Entende que tudo tem um porquê. E a angústia, ela foi essa bússola para mostrar que os caminhos que você tinha escolhido até então não estavam mais coerentes com aquilo que você tinha internamente em você, os seus valores. E quando a gente tem essa dissonância do mundo externo com o mundo interno, a gente sente emoções muito difíceis, como angústia, como frustração, porque é quase um grito interno te pedindo: faça alguma coisa, nos tire dessa. Assim como quando você sente muita paz, você tem uma bússola que te fala: opa, caminho tá certo, é por aqui. E quando a gente se permite sentir e para de ter medo de sentir, para de sofrer por sofrer, mas a gente sente até com responsabilidade, sem aumentar também a emoção para o drama, mas entendendo o que ela é, entendendo o que ela me ensina
e usando ela a meu favor, ou mudando o meu estado emocional, isso é ter inteligência emocional. E como você pode perceber, é um processo que não tem fórmula mágica, por mais que alguns gurus por aí prometam. Tem que ter paciência e prática. Prática, treino, né? E treinar e praticar, não tem jeito, né? Bastante. Ô, Paula, a Tânia está participando com a gente, Francisco, você já deu um oi para a Tânia aí. A Suelen colocou uma observação aqui, bem importante. O Frank também está com a gente. Muito importante, ela colocou assim, muito importante. Ainda mais com as redes sociais e os juízes do teclado só esperando para macetar as pessoas, para criticar. E aí, assim, Paula, quando a gente vai para essa linha rede social, aparecer, que hoje a gente acaba vendo muitas pessoas, elas até têm redes sociais, mas elas evitam postar e compartilhar algo que elas têm um desejo ardente ali no coração de falar, deixa eu compartilhar isso aqui, eu achei legal, deixa eu escrever algo, tirar uma foto, mas as pessoas acabam se inibindo exatamente, por isso que a Suelen comentou, né? Elas se inibem exatamente porque existem pessoas que estão ali só esperando uma mensagem para botar uma crítica, para fazer algo. E é o que você disse, né? Nas redes sociais a gente precisa ter muita inteligência emocional, porque é isso, se você resolver aparecer, e assim, né? A gente vai para a parte profissional no trabalho, familiar, quando você quer expor uma opinião. A gente tem inteligência emocional para tudo, mas assim, como você diria, até é uma das minhas perguntas, como que a gente pode desenvolver isso? Você já disse que a gente precisa praticar, mas e como acontece esse desenvolvimento? Até quando a gente vem para essa rede social, família, trabalho, e às vezes também assim, ninguém dá ideia, mas quando você dá uma ideia, talvez não é bem-vinda. E as pessoas que recebem, elas não simplesmente dizem para você, legal, Thiago, talvez nesse momento não faz sentido, mas bacana, obrigado pela dica, né, pela opinião, pela sugestão, pela ideia. Não, as pessoas querem, igual a Suelen falou, matar e macetar e sim, simplesmente assim, isso aí nada a ver, meu. Nossa, que ideia. E aí me mata. E aí eu nunca mais vou dar uma ideia, nunca mais na minha carreira, em lugar nenhum, por achar, por essa crítica, porque as pessoas talvez não conseguem colocar. Você acha como a gente pode desenvolver, né, a inteligência emocional? E eu te diria, precisa de inteligência emocional quem está ouvindo e quem vai falar, né? Todo mundo precisa. Sabe que eu vou até te responder isso com esse exemplo prático da Suelen para favorecer quem está aqui online, ao vivo com a gente. Show. Pensa assim, não adianta eu querer correr uma maratona se eu não corro nem 5 quilômetros. Eu sei que você é corredor também, então estou usando essa metáfora para explicar para as pessoas que não adianta eu querer ter muita inteligência emocional na hora de um conflito com uma pessoa que me tira do sério se eu não consigo praticar comigo mesma, sozinha. Por exemplo, numa situação que eu tô em casa e esqueço a chave e tenho que voltar para pegar alguma coisa que eu esqueci. Entendeu? Numa situação do dia a dia boba que eu posso aprender a me regular. Então, eu sempre falo, aproveite cada oportunidade para praticar. E eu vou dar exemplo como isso pode ser praticado com esse exemplo. Imagina assim, que eu recebo um comentário desses que a Sueli falou. A gente recebe aqui, entra algum hater e digita alguma coisa e fala, nossa, live horrorosa, vocês não têm coerência no que vocês falam, bando de desocupado. Imagina, e olha que já aconteceu isso comigo no passado. Dependendo disso, imagina que você tem uma reação assim, totalmente inesperada, isso mexe contigo, te desperta um senso de injustiça muito grande, você fala, caramba, tô aqui fazendo meu trabalho, querendo ajudar as pessoas, recebendo uma convidada e vem alguém gratuitamente despejar isso aqui. A injustiça desperta qual emoção? A raiva. E isso pode te tirar do sério. E aí, existe uma frase que eu gosto muito de um psicólogo chamado, já falecido, Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração. E ele fala assim, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que mora o nosso poder de escolha. Você, neste momento, se você reagir impulsivamente, você pode, por exemplo, começar a xingar o cara que entrou aqui e falou isso. Ou você pode, no impulso de raiva, fechar, acabar com a live e fingir que caiu para não ter que lidar.
Enfim, você pode adotar algumas estratégias e todas elas vão ter consequências, mas essas estratégias impulsivas, as chances de você se arrepender são grandes, concorda? Concordo. Então, neste caso, o que você poderia fazer? Você entende, poxa, eu estou com raiva, e é muito impressionante. Só o fato de você falar para si mesmo, ou até aqui, falar, nossa, pessoal, eu estou totalmente desconcertado com esse comentário, estou até um pouco irritado, porque, poxa, a gente está aqui fazendo um trabalho e vem alguém aqui invadir. Só o fato de você nomear aquilo que você está sentindo, você faz cerebralmente com que a sua razão seja ativada. Porque a parte do cérebro responsável pelas emoções primitivas e a parte responsável por pensar sobre as emoções são partes diferentes. E essa parte que pensa demora um pouquinho mais para ser ativada. Então, quando você estimula a linguagem, você também estimula essa parte a ser ligada para a sua consciência vir à tona e você não sofrer o que eu chamo de sequestro emocional, o que os cientistas chamam de sequestro emocional, que é quando as suas emoções sequestram a sua razão. Então, só o fato de você, primeiro, nomear aquilo que você sente, e aí eu te sugiro aí um passo além, entender o que você precisa, qual necessidade está por trás da emoção. Então, nesse caso, você fala, cara, eu preciso de justiça, preciso de tranquilidade para fazer aqui a minha live tranquilamente com a Paula, sem alguém que ataque, num ambiente de segurança. Opa! Aí a gente já vai para as estratégias. Uma vez que você tem clareza daquilo que você precisa, você pensa, o que está sob meu controle? O outro não está sob meu controle. E mais, o julgamento do outro é uma confissão sobre ele mesmo. Não tem a ver com a gente. O julgamento do outro diz muito mais. Tem aquele ditado que fala, né? O que Pedro fala a respeito de Paulo diz mais sobre Pedro do que Paulo. Quem somos nós para falarmos sobre os outros? Então, tudo é a partir do nosso ponto de vista. E a partir do momento que você, opa, isso não tem a ver, tá? Não tem clareza, aí você já vai para as estratégias. Uma estratégia poderia ser pedir para a pessoa parar de fazer o comentário. Outra estratégia seria, de repente, silenciar os comentários. Outra estratégia poderia até pedir licença e sair da live. Mas você faz isso de uma forma consciente e com muito mais propriedade das consequências dos seus atos. Entende que quando você vai se empoderando disso, então, sentimento, necessidade por trás do sentimento, e aí sim, estratégias para atender essa necessidade, aí cada vez mais você vai desenvolvendo inteligência emocional. E como eu falei no começo desse exemplo, quanto mais fácil for a situação, então treine com algo que você costuma ficar um pouco irritado ou perder a razão no seu dia a dia, que não seja tão desafiador. Pode ser qualquer coisa. Tem alguma situação que te vem à mente assim, Thiago, agora, para dar como exemplo para quem está ouvindo? A gente atende, por exemplo, eu faço atendimento a clientes, né, o dia inteiro. A gente faz para grandes empresas, a gente faz cotações, muitas vezes a gente precisa fazer o follow-up, que é no próximo dia ligar para esse cara e falar, ei, tudo bem, recebeu a cotação? Como é que tá? Como tá meu preço? Vamos negociar? Tem alguma coisa que eu possa fazer para favorecer o fechamento? E aí, de repente, o cara fala, já fechei e não quero negociar. Cara, eu já disse para você que eu não vou negociar. Aí na hora você já sobe o sangue e fala, cara, uma cotação de quase 300 itens, o cara podia só ter falado. No mínimo aquele retorno de RH, eu quero agradecer a sua participação, mas infelizmente a gente não vai seguir, a vaga já foi preenchida. Não tira aquela esperança de pelo menos falar, tentei, e não gera essa injustiça, esse senso de injustiça. Pô, por que ele não negociou comigo? E aí naquele momento você já pensa em fazer o quê? Aí aquilo meio que te desestrutura, Paula, e você já tem outros follow-ups para fazer, e aí você já desanima e fala assim, será que todo mundo vai falar não? Sim. Será que eu devo ligar? Eu acho que eu não vou ligar para ninguém. Se quiser comprar, compra. E aí um monte de coisa, né? É a cabeça do vendedor, né? Que no meu caso aqui que você perguntou, começa a falar, e aí? Devo ir atrás? Não vou? Já faço minha melhor condição, não tenho mais para negociar. Qual é o melhor? E aí você já te desestrutura. Isso que você falou é incrível, né? Muito bom, essa questão de sequestro emocional. E eu acho que o vendedor deve sofrer muito com isso, essa questão. A emoção querer sequestrar na hora a razão e falar, peraí, mas eu preciso continuar cotando e tentando vender para esse cara, porque eu já tirei outros pedidos. Então, assim, não é porque ele disse não
hoje, de repente a pressa, a urgência, a marca que você está cotando. Então, você tem que blindar para não acontecer esse sequestro, porque, e é muito legal esse jeito de falar, que isso choca um pouco e ao mesmo tempo nos traz a atenção. A gente, toda vez, a próxima pergunta eu até ia te fazer, como isso pode ajudar na minha vida pessoal, familiar, e é muito do que você disse, né? Em pequenos detalhes, seja na atenção com o esposo ou com o filho que é pequeno e toda hora e chama 450 vezes pai, 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 você não deixar esse sequestro acontecer e você pensar com a razão, peraí, será que ele não está precisando de atenção? Será que eu não estou dando tanta atenção? Será que junto ao meu cliente eu não posso fazer de um formato diferente? E aí é o que você falou, né? Exato, e até usando também, além do seu exemplo, a Sueli falou que ela vai praticar isso com a pequena dela, porque ela é mãe, e olha só que interessante, uma coisa que você falou, essa questão de acontece com um cliente um problema, isso vai gerando um efeito cascata para outros clientes, é muito comum, e aí as pessoas não se dão conta de como as emoções afetam toda a vida delas. Elas acham que as emoções são algo ruim ou algo que pode ser administrado fora do trabalho, quando ela está presente em tudo. Porque imagina, se nesse dia você recebeu um follow-up que você não gostou, e aí você faz uma segunda cotação, também deu errado. Aí você já tá com aquele estado de humor, você recebe uma mensagem no WhatsApp de algum familiar te provocando ou criticando por alguma coisa, aquilo sobe mais ainda. Comentário, Você bate o pé, sabe, o dedinho na quina da mesa, aquilo te irrita mais, e você pega um trânsito, aquilo te irrita, imagina que de repente... Pegou o café, derrubou em cima da mesa, sujou tudo. Imagina, e a sua esposa no fim do dia fala um ai, e você explode por nada. E aquilo vira uma... E acontece tanto na vida das pessoas isso. Por quê? Porque você não gerenciou, não administrou, não liderou a sua emoção no momento que ela apareceu, naquele comecinho da raiva. E aquilo foi se acumulando. Isso é muito importante, porque assim, cada emoção, ela gera um estado emocional na gente. Ela gera uma cadeia de hormônios, ela deixa o nosso corpo de um jeito. Então, se a gente não cuidar, direcionar essa emoção para algo útil, perceba, se eu ficar ansiosa, o problema não é sentir ansiedade, o problema não é sentir raiva, o problema não é sentir frustração, mas é um problema, sim, se eu só me sinto assim, se eu só sinto emoções desagradáveis, porque isso vai afetar todas as minhas escolhas, o jeito que a gente enxerga as pessoas, tudo que a gente faz, a nossa comunicação, tudo é afetado. Se eu tô aqui meio desanimada, acabou de acontecer alguma coisa, eu vou fazer a live assim. Agora, se eu tô aqui empolgada, feliz para falar sobre um assunto que eu amo, eu vou fazer a live de um outro jeito. E óbvio que eu posso modular isso de acordo com as minhas estratégias emocionais. E por isso que eu falo, é nesses ajustes finos do dia a dia que a gente vai fazendo isso, entendendo aquilo que a gente sente. E se ajudando, é o que você falou. Poxa, se você já sabe que um follow-up tem a chance de te frustrar, o que será que eu posso fazer? Será que eu posso pensar daqui uns meses em ou terceirizar essa tarefa? Será que eu posso planejar uma mensagem automática antes de mandar, antes de fazer algo elaborado, para eu não me frustrar caso o cliente nem aceite mais? Será que eu posso usar inteligência artificial? Aí você vai assumindo mais o controle das coisas, sabe? Você vai ter estratégia sobre as coisas que de fato estão sob seu controle, sem querer controlar os outros. E isso dá muita liberdade. Eu coloquei aqui, como é possível fazer uso da inteligência, das emoções, para obter resultados superiores na minha carreira profissional? Em absolutamente tudo, Thiago. Porque, como eu falei, assim, se você, por exemplo, percebe que você tem um trabalho muito criativo, um trabalho muito comunicativo, perceba que o nível das suas emoções de energia, ele precisa ser mais alto ou mais baixo? Mais alto. Mais alto, porque é isso que eu falei, se você for uma pessoa também assim e tal, você não vai conseguir se comunicar, você não vai ter a mesma eficácia na comunicação. Então, sabendo disso, você pode se perceber as suas forças e perceber também períodos do dia em que você está com essa energia mais alta para focar em atividades que demandem mais disso. Agora, atividades mais analíticas, você não pode estar com energia tão alta. Você precisa o quê? De uma energia mais
regulada. E aí você já automaticamente foca para depois do almoço eu tô mais assim, o que eu posso ir fazendo? Ou será que eu posso fazer uma caminhada antes de uma reunião importante ou antes de escrever um projeto para ativar mais o meu corpo e eu ir com mais motivação? Então, essa autoconsciência da gente usar o nosso estado emocional a favor do nosso planejamento é algo sensacional, porque isso a gente consegue otimizar e colocar muita eficiência em tudo que a gente faz, de forma a trabalhar de fato com mais inteligência e com mais sucesso, porque eu vou conseguir mais resultados e automaticamente eu vou acelerar a minha carreira, eu vou evoluir mais. Fora que a inteligência emocional faz a gente se comunicar melhor e a gente se relacionar melhor. Eu falo que antes de liderar as relações, a gente precisa liderar as emoções. Por quê? Se eu nem me entendo e eu nem sei o que eu sinto, como é que eu vou te entender? Agora, se eu tenho um nível alto de inteligência emocional, eu vou perceber que se eu preciso ter uma conversa importante com o Thiago, e o Thiago é o meu líder, ou o Thiago é meu liderado, dependendo da conversa, eu vou perceber o estado emocional dele, eu vou entender ali se aquele é um bom dia para falar, eu vou entender a forma como eu vou me abordar, o tom de voz. E essas coisas, muitas vezes são inconscientes, mas quando a gente traz para a consciência, é isso, a gente consegue resultados melhores e com mais estratégia mesmo para aquilo que a gente quer. E eu não estou falando isso de forma manipulativa, apesar de ter pessoas que sabem disso e usam para manipular, mas de forma intencional, para a gente criar mais vínculo, para a gente ter relações de mais qualidade e mais verdadeiras. Porque quando eu trago o sentimento para a conversa, parece piegas e parece uma coisa que não deve ser feita em trabalho, mas quando eu faço isso, você entende que eu coloco mais verdade. Uma coisa é ouvir falar e falar, ai, Thiago, poxa, eu tô insegura aqui para fazer essa live, é a minha primeira live. Então imagina que eu chego aqui antes da gente começar e falo isso para você. Ai, é minha primeira live, eu tô insegura, poxa, será que se eu errar, você pode entrar, né? E a gente faz algum combinado, por exemplo, se eu estou insegura. E aí você vai se compadecer, poxa, Paula, claro, fica tranquila. Normalmente as pessoas se conectam mais quando a gente coloca sentimento. Agora, se eu fingir aqui que tá tudo bem, de repente eu estou morrendo de insegurança, isso não vai conectar e as chances de todo mundo perceber e eu não ter sucesso são grandes. Então, isso regula, ajuda a me regular para eu saber como decidir e ajuda a regular a qualidade das minhas interações. Então, a inteligência emocional passa por absolutamente tudo. Não há nada que a gente faça que esteja isento de emoções. Essa é a diferença entre nós e a inteligência artificial. Você falou algo muito interessante. Eu estou terminando esse mês um livro do Jerônimo Telmi, A Arte de Falar e Fazer. Que legal, esse eu não conheço. Legal. Recomenda? Recomendo. E ele fala exatamente uma parte, porque fala muito sobre a procrastinação. Né? E fala exatamente do que você falou, sobre a procrastinação, ela existe, mas como a gente pode tratar ela? A gente precisa conduzir os nossos picos de energia no momento que a gente mais precisa. Então, assim, e é o que você falou, de repente, eu posso colocar o meu follow-up para o período da tarde. E de manhã eu dou aquele gás na produção com toda a energia que eu acordei para fazer aquilo que não pode me frustrar. Mas demanda muito exercício, muita força minha, então eu consigo realizar. E aí à tarde, onde eu consigo preparar o planejamento do dia seguinte, responder alguns outros processos. Então, de repente, e aí eu acho que tem muita ligação com o que você falou, de a gente ver exatamente em que momento do dia a gente vai fazer determinada coisa. Então, já sabe, ele comenta, sabe aquela sensação que você fala assim, eu vou sair do serviço hoje, você está com o gás. Ou você fala, ou eu vou para academia, outros falam, vou chegar em casa, vou preparar a comida da semana, vou fazer aquela faxina. Cada um com um ponto, um propósito, uma motivação. E quando parece que bate a chave na porta, você fala assim, eu não vou fazer nada não. E aí você fala, caramba, por quê? Porque agora o seu nível de energia já está acabando. Então você tem que conseguir organizar. E é o que você falou. E a mesma coisa a gente tem que fazer com as emoções, né? É a gente fazer elas trabalharem a nosso favor. E aí onde vem aquela questão, você já havia dito isso desde a primeira live, que a gente falou sobre isso, sobre a prática, mas é muito fácil, igual os gurus chegam aqui e falam, acorda tal horário, faz isso, faz aquilo, e vai acontecer. É muito fácil sugerir.
Mas agora com esses teus exemplos, com a forma que você explicou, para mim ficou mais clean, mais fácil de entender, que é o como a gente tem que praticar. Então, assim, são exatamente nos acontecimentos diários que eu vou praticando esse emocional. E não deixando a minha taça transbordar. Porque aí numa gotinha... Perfeito. Numa gotinha vai transbordar e aí vai derramar tudo. E aí olha o que você fez, e aí, né, palavras é acusação, é aquele sentimento de raiva, de injustiça, de insatisfação. E até o que você falou sobre a procrastinação, ela sempre tem um fundo emocional. Porque a procrastinação é diferente de preguiça, é o ato intencional de não fazer algo. Exato. E a gente deixa de fazer algo porque a gente priorizou outras coisas, ou porque esse algo parece tão grande que a nossa mente se sente insegura em dar conta de fazer aquilo. Quando a gente vai entendendo, por isso que eu falei, olha a mágica de entender a mensagem por trás das emoções. Porque se eu entendo, eu estou sentindo uma insegurança, de repente, de terminar aquele projeto. Ou de consertar alguma coisa na minha casa, eu estou procrastinando ali que eu sei que é importante. Tá, por que eu estou insegura? Porque eu nunca fiz isso. Mas então... o que eu posso fazer? Ao invés de querer consertar o móvel todo, será que eu posso começar por uma gavetinha e pôr isso como meta? Não me parece tão assustador. Então eu vou ver o vídeo do YouTube, ou vou pedir ajuda para fulano. E aí eu vou deixando de procrastinar, porque justamente eu entendi o que eu sinto, entendi o que está por trás do que eu sinto, e elaboro estratégias que dependam de mim, que eu não preciso ficar esperando coisas mágicas acontecerem. Então, por isso que eu falo, dá para vincular a emoção com absolutamente tudo que diz respeito a ser humano. Tudo, eu entendi isso. Ó, a sacada para você aí, para você escrever um livro, Paulinha. A mágica em entender o processo por trás das emoções. Você já tem que começar a escrever. Boa! Traz um formato fácil das pessoas entenderem. Do jeito que você está falando, eu disse isso para você nos bastidores. A gente consegue completamente fazer uma série com 50 lives para você falar sobre os pontos, porque exatamente a emoção está por trás de tudo. E quando a gente entende isso, tudo fica mais fácil. Tudo, exato. Fica mais fácil e a gente assume mesmo o controle da nossa própria vida. Nas coisas que a gente tem controle. Porque a gente quer ter controle sobre as coisas que a gente de fato não tem. E a gente gasta energia à toa, né? E eu falo, emoção é energia pura, que a gente pode aprender a usar a nosso favor quando a gente entende isso e quando a gente entende que, por exemplo, a tristeza ela tem uma energia muito baixa. Num caso de um luto, de uma perda, eu preciso fazer o quê? Ressignificar, ficar quietinha mesmo. Eu preciso processar aquilo. A tristeza tem esse papel. A ansiedade, ela sobe a minha energia porque ela vai me fazer avaliar melhor os riscos do ambiente para eu tomar decisões mais assertivas. Entende? Então é tudo muito... Depois que você vai entrando em contato com isso, você fala, caramba, então a ansiedade não é ruim? Não necessariamente. Ruim pode ser o que você decide fazer com ela e assim por diante. Nenhuma emoção é ruim, então, né, Paula? É só o que a gente decide como usar e como fazer com aquele sentimento, né? Mas todos eles... Eu sou advogada de defesa das emoções. Eu falo, não existe emoção ruim. Ruim pode ser o que você faz com ela. E tem muita gente que eu ouço por aí, até pessoas que eu admiro, professores, neurocientistas que falam, emoção te engana, emoção é ruim. E, claro, dependendo do estado emocional, a gente fica meio cego mesmo e tendencioso, sem dúvida. Mas é isso, a gente não teria sobrevivido como seres humanos se não fosse pelas emoções. E se elas ainda estão aqui é porque elas ainda nos ajudam. A gente só precisa usá-las a favor, porque as emoções, como elas eram concebidas para os nossos ancestrais antepassados, eram um mundo muito diferente, muito mais violento. Então, a gente tem mecanismos de defesa exagerados para o mundo de hoje, que não são tão úteis, mas que eram muito úteis no passado. E por isso que nunca se foi tão necessário aprender a regular esses mecanismos para a gente também conseguir se adaptar ao mundo. Então, hoje, sabe a lei do mais forte que Darwin falou? O mais forte é que vai sobreviver. No passado, o mais forte era, de repente, as pessoas... O homem mais musculoso, mais alto, a mulher mais habilidosa, com mais possibilidade de procriação. No passado, para os nossos primeiros ancestrais, talvez biologicamente fosse isso. Hoje é quem tem mais saúde mental e mais inteligência emocional para sobreviver esse mundo caótico, sem dúvida. É isso mesmo. Paula, novamente, obrigado.
A gente está chegando aos minutos finais aí, tá? Eu queria que você deixasse, a gente sempre pede uma dica de ouro para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir depois. Tudo que você falou aqui foi excelentes insights para a gente já conseguir aplicar hoje e amanhã no nosso dia a dia e já sentir a diferença e já ver isso, que esse é o nosso real propósito. Mas uma dica de ouro da Paula para a gente aí nessa noite, para quem está assistindo já vai conseguir pegar ela quentinha. Ah, boa. Olha, eu gosto muito numa técnica que eu chamo de máscara de primeiros socorros. Toda vez que você estiver passando por uma situação muito difícil, até de sofrimento, que você não sabe o que fazer, imagine mesmo se colocando uma máscara de primeiros socorros. Para quem já pegou avião, já ouviu aquele aviso que o piloto dá, né? Que os comissários de bordo dão. Antes de ajudar o próximo, você primeiro precisa colocar a sua máscara, para daí conseguir ajudar as outras pessoas. E é por aí. Então, o que é essa máscara de primeiros socorros imaginária que a gente pode usar? É uma frase, algo que dê um acolhimento imediato para você conseguir ativar essa razão e acalmar o seu estado. Uma frase seguida de talvez um toque físico, de uma respiração profunda, podem ter um efeito calmante melhor que muito remédio. E mais rápido, inclusive. Por exemplo, a minha frase é "eu posso contar comigo", que é uma frase que repetidamente eu coloco lá nos meus stories, porque de fato, quando eu entendo que eu posso contar comigo, eu posso contar comigo para cumprir meus objetivos, para me acalmar, para descansar, para me acolher, para acolher minhas emoções, para tudo. E isso me traz um alívio. Então, a frase tem que fazer sentido. Podem copiar minha frase, não sou apegada, mas tem que fazer sentido para você. Ela tem que trazer esse acolhimento. Então, tente fazer essa frase que dê esse autoacolhimento, seguido como um alívio, assim mesmo, para ser essa máscara de acolhimento. Show de bola. Paula, obrigado. Essa frase é um gatilho, né? A gente pode deixar ali que toda vez que a gente precisar, a gente vai ativar ele e ele já vai trazer esse que a gente precisa. Isso é muito bacana. Exato. Paula, obrigado. Obrigado a cada um de vocês que está com a gente. YouTube, LinkedIn, Instagram. Fez muito sentido para mim, Paula, sempre. E o que mais me importa é fazer sentido, é eu conseguir extrair algo bom para mim aplicar no meu dia, na minha semana, na minha rotina. E assim como tem feito sentido para as pessoas que estão nos acompanhando. Esse é o principal propósito. Essa é a maior monetização que a gente pode querer nesse mundo. Melhorar 1% na vida das pessoas que estiverem dispostas a essa melhoria. Com certeza. Só por essa mensagem que a Suelen escreveu aqui, que ela sai da live diferente, já fez valer tudo. E muito obrigada por esse convite. Foi um grande prazer estar aqui. Show. Paula, obrigado. Continue nessa sua empreitada. Eu estou lá no canal. Não pare de compartilhar os conteúdos. Quem não tiver, também pode seguir com a gente lá e faz total sentido. Isso é muito bom. Gente, até a próxima terça-feira. Gratidão por todo mundo estar aqui com a gente, quem ainda vai assistir. Só um lembretezinho. Amanhã, toda quarta-feira, a gente tem às 5 da manhã o SG Flix. A gente fala sobre um pouquinho do mundo ESG. Então amanhã tem um novo capítulo lá, quem puder acompanhar no LinkedIn, vai estar ao vivo lá. Certo? Paulinha, obrigado a todo mundo. Um excelente final de terça-feira para cada um de vocês aí e um restinho de semana abençoado. Igualmente, gente. Boa noite. Valeu, gente.